Encerrando a terceira semana da Páscoa, intensifiquemos os nossos louvores a Deus pela salvação em Jesus. Contemplando os milagres realizados por Pedro, em nome de Jesus, busquemos os milagres de Deus também para as nossas vidas. Louvemos a Deus pelo nosso novo Papa Leão XIV e celebremos cheios de esperança na alegria da ressurreição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a Igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor, e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente, Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Sarón viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todas saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus.
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura nos fala dos sinais de vida e de libertação do Cristo ressuscitado, manifestados por meio dos discípulos. Guiado pelo Espírito Santo, Pedro realizava curas e grandes milagres, e muitos se convertiam, aumentando o número de cristãos convertidos. Com o salmista, elevamos a Deus a nossa gratidão por toda a graça derramada na vida de tantas pessoas e também na nossa vida. Continuemos a ser fiéis a Deus e a viver uma vida guiada por Ele. Continuemos a trilhar os seus caminhos. O Evangelho nos diz que seguir Jesus nem sempre é fácil. Seguir Jesus exige mais do que simpatia ou entusiasmo passageiro. Exige fé madura, que se mantém mesmo diante do mistério. O Senhor nos chama a crer nele, mesmo quando não entendemos tudo, mesmo quando o caminho se torna estreito. Que o Espírito Santo nos anime e nos mantenha firmes nesse caminho. Não queremos voltar à vida de antes, não queremos voltar atrás. Ao contrário, queremos seguir adiante nos aprofundando nos ensinamentos de Jesus. Irmãos, deixemo-nos animar pelo Espírito Santo de Deus, que Ele nos encha de coragem, que também nós, mesmo sem entender tudo, digamos com confiança: Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. E permaneçamos com Ele, nosso pão da vida. Que o Senhor Deus nos ilumine e que a alegria do Senhor seja nossa força. Porque Ele vive e podemos crer no amanhã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração. Senhor Jesus, ressuscitado e vivo, nós te louvamos por Tua vitória sobre a morte e por Tua palavra que hoje tocou o nosso coração. Tu és o pão da vida que nos alimenta e nos fortalece. Neste dia, te pedimos que quando a Tua palavra nos desafiar, aumentes em nós a fé. Quando o caminho parecer difícil, dá-nos a graça de permanecer contigo. Como Pedro, queremos declarar com firmeza: Tu tens palavras de vida eterna. Fortalece a Tua Igreja, abençoa o nosso Papa Leão XIV, consola os que sofrem e transforma o nosso coração
para que sejamos sinais vivos da Tua presença no mundo. Amém. Aleluia, aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.